Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de você que é inscrito no canal, por você que está assistindo esse vídeo e que eu tenho certeza vai se inscrever no canal também, porque tem sido bênção o canal, as palavras que Deus tem trago aos nossos corações para nós meditarmos dentro desse contexto, dentro desse processo que nós estamos vivendo, que é a busca pela restauração da família, entendendo que essa busca passa por uma restauração pessoal. Como eu já disse aqui em outros momentos, eu creio piamente que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Até porque a instituição casamento, criada por um Deus perfeito e santo, ela é perfeita. O que estraga o casamento somos nós, homens e mulheres, que queremos impor a nossa vontade, quando na verdade deveríamos ser submissos à vontade de Deus. Entender o papel de cada um dentro dessa relação, o homem dentro do seu papel, a mulher dentro do seu papel, estaria tudo certo. Só que nós somos homens, somos falhos e Deus entende tudo isso. Então há alguns problemas que causam separações, creio eu, que momentâneas, para que Deus possa tratar o homem de um lado, a mulher do outro, dentro das suas peculiaridades, né? Dentro da sua individualidade. Deus sabe que o homem tem certas áreas que precisam ser tratadas porque são homens, mulheres tratadas dentro de determinadas áreas que são exclusivas das mulheres. Por isso que o nosso Deus é perfeito, por isso que o nosso Deus é maravilhoso. Ele não nos desampara nesse momento de dor, nesse momento de, às vezes, solidão. E é por isso que existem vários canais super abençoados por Deus para nos apontar uma direção, para nos fazer entender quem somos em Cristo e quem somos dentro deste contexto de deserto. Então eu quero te pedir mais uma vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa acompanhar a cada vídeo que nós postarmos. Você que já é inscrito, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Você curta, compartilhe, comente para que nós possamos crescer e assim a mensagem de Deus dentro do casamento possa ser levada a muitas outras pessoas. Nós temos visto nos últimos tempos a banalização do casamento, a falta de importância que muita gente dá a uma instituição criada por Deus com todo amor e carinho. Mas Deus nunca nos desampara, Deus sempre nos aponta a direção correta a ser seguida. E por isso Deus levanta determinados homens e mulheres comprometidos com a sua palavra para que a mensagem de Deus em relação ao casamento não morra, não seja banalizada. Deus sim é a favor do casamento, é uma instituição sagrada criada por um Deus santo, ela é perfeita na sua instituição e Deus deseja de todo o coração que homens e mulheres sejam tratados para que possam entender, compreender o propósito de cada um dentro do casamento e possamos assim refletir a glória do Senhor por onde quer que vamos, para que a nossa família seja um testemunho vivo do poder de Deus, seja um testemunho vivo de que Deus sim é a favor de restauração. Deus não é Deus de descarte, deu problema, joga fora. Não, não. Deus é santo, é perfeito. Deu problema, Ele conserta. Porque Ele sabe onde está o problema, porque foi Ele quem criou. Né? Eu já disse aqui em outros vídeos uma analogia que eu gosto muito. Você que tem um celular, seja de que marca for, deu problema, você leva na marca que o criou, porque ele vai saber como resolver o problema. Assim é o nosso Deus em relação ao casamento. Ele criou, ele sabe onde é o problema, ele só precisa que nós o obedeçamos, saiamos da frente e deixemos que ele trabalhe em nosso favor. O trabalho mais pesado, Deus tem prazer de fazer porque ele sabe que nós somos humanos, limitados e nós não vamos conseguir fazer. Mas Deus sabe como, quando, onde tratar para que o casamento seja restituído e o nome dele seja glorificado. Muitos não conseguem entender o tempo, né? O tempo, a demora, porque isso acontece, porque aquilo acontece. É porque muitas das vezes nós não deixamos Deus trabalhar da forma como Ele precisa trabalhar. Porque se Deus permite que você dê palpites, talvez você não glorifique a Deus quando o teu casamento for restaurado. Talvez esteja demorando porque você ainda não está preparado para receber o teu cônjuge, né, o teu marido, a tua esposa, que tem uma passagem pelo mundo, e essa passagem não é brincadeira,
é uma passagem pesada, eles virão com uma carga espiritual, humana muito pesada, e nós precisamos estar preparados para recebê-los quando assim acontecer. Então, o texto que eu quero dividir com vocês hoje, que o Senhor colocou no meu coração logo hoje, Gênesis capítulo 20, vai nos mostrar algumas coisas importantes dentro dessa visão de casamento aos olhos de Deus. Para nós entendermos tudo o que está acontecendo conosco, nós precisamos, primeiro, ter a visão de Deus para o problema. Eu não posso olhar segundo a minha ótica, porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou limitado, eu não consigo ver além de uma visão de uma certa distância. Eu não consigo enxergar além disso, mas Deus não, Deus é eterno. A visão de Deus é eternidade. Então Deus sabe por que está acontecendo tudo isso, e lá na frente você vai conseguir entender e glorificar a Deus pelo tempo da espera. O tempo da espera, na minha visão, nada mais é de que um tempo de preparo para que você possa receber aquilo que Deus já fez por você. Porque Deus é Deus de já. Deus já fez. Agora, Deus precisa trabalhar em você e em mim, nos preparar para que nós possamos receber a bênção e não perdermos mais. Amém? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 20, uma história bem conhecida, e eu vou destacar alguns pontos que eu vejo gente distorcendo a visão de Deus para o casamento. Não deu certo, acabou o amor, bola para frente, Deus tem outro para você ser feliz e tal. Irmão e irmã, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não tem compromisso com sentimentos humanos. Deus não tem compromisso com sentimentos humanos. Deus tem compromisso com a sua palavra. A sua palavra diz a própria palavra que ele é imutável. Princípios estabelecidos por Deus são inegociáveis. Então Deus não muda. Quando ele disse, largará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e olha que ele disse no singular, não é as suas mulheres, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus não instituiu o casamento para que ele fosse trocado como qualquer objeto lá na frente. A verdade é que nós precisamos entender que precisamos suportar. Tem muita gente que se tornou crente assim muito superficial. Qualquer probleminha, troca de igreja. Qualquer probleminha, troca de marido, troca de esposa, como se isso fosse realmente resolver o X da questão. E não é assim que funciona aos olhos de Deus. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 20, nos conta a história de Abraão, Abimeleque e Sara. Abimeleque, rei de Gerar, e Abraão começa a peregrinar por aquela região e para em Gerar. Chegando lá, Abraão começa a sua história dentro desse contexto com uma mentira reincidente. Ele já tinha feito isso tempos atrás. De dizer para Sara o seguinte: Sara, fala que você é minha irmã, porque Sara era muito bonita, chamava a atenção dos homens, e para que ele não morresse, né, ele fez esse pedido para Sara, e Sara prontamente atendeu. Talvez por amor, por consideração. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é Deus de verdade. Quando você assume o compromisso de ser verdadeiro dentro dos princípios de Deus, não se preocupe com as consequências, porque Deus se responsabiliza. Quando eu assumo o risco, entre aspas, de falar a verdade, Deus ele se coloca nessa verdade, porque ele é a verdade. Então Deus não aceita em hipótese alguma a mentira. Né? O jeitinho, como a gente diz, o jeitinho brasileiro para se livrar de uma consequência pesada. Então Abraão já tinha cometido esse erro. E veja comigo que Abimeleque era um rei ímpio. E ele entendia, como ímpio, preste atenção, ele entendia que para ter uma mulher que já era comprometida, ele precisava matar o marido dela. É o princípio de Deus. Esse é um princípio de Deus, e até o ímpio entende. Eu não posso ter a mulher de um outro homem, eu não posso ter o marido de uma outra mulher. Por quê? O casamento aos olhos de Deus só termina com a morte. É a única cláusula para que você possa se casar de novo, é quando você fica viúvo, quando você fica viúva. O ímpio rei Abimeleque, ele entendia disso. Por isso Abraão, temendo a sua vida, pediu para que Sara dissesse que era irmão dele, que era irmão dela.
E quando Abimeleque toma Sara, leva para o palácio, dá presentes, né? Automaticamente eu entendo que ele deve ter paparicado bastante Sara. Aí o Senhor assume a responsabilidade. Porque o pecado de adultério não é contra a minha esposa, não é contra o meu marido. O pecado de adultério é contra Deus. É contra o próprio Deus. Porque dentro aquele voto nupcial que você fez no altar de ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, você fez primeiro ao Senhor. É como se você estivesse dizendo assim: Senhor, eu prometo a ti, Senhor, ser fiel a esse homem, ser fiel a essa mulher, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Não diz aqui até que a crise financeira, até que a falta de amor, até que brigas. Não, não. Até que a morte o separe. Então, a única cláusula de exceção, como muitos estão dizendo por aí, ficou uma palavra chique, né? A única cláusula de exceção para que você se case de novo é se você se tornou viúvo. Tem interpretações erradas, existem aos montes, mas nós precisamos nos apoiar na palavra. Gênesis está dizendo exatamente isso. Abimeleque sabia que ele só poderia tomar Sara se Sara fosse uma mulher livre. Livre no sentido ou solteira ou viúva. Casada ele não podia ter. E como ele era ímpio, era bem capaz dele matar Abraão se soubesse que eles eram marido e mulher. Só que aí Deus, o princípio é dele. Ele preserva os princípios dele. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. E Deus entrou em ação. Apareceu a Abimeleque em sonho e disse: olha, devolve essa mulher porque ela tem marido. Rapaz, você não vai fazer isso não. Essa mulher tem marido e você não vai colocar a mão nela. Olha Deus preservando um princípio que ele próprio estabeleceu. E Abimeleque se justificou dizendo: olha, mas foram eles que disseram que eram irmãos. Ele disse que era irmão dela, ela disse que era irmão dele, então eu estou inocente. O senhor vai matar alguém inocente? E Deus disse: não. Exatamente porque eu sei que você é inocente, que eu estou evitando que você peque contra mim. Deus não falou assim: olha, eu estou evitando que você peque contra Abraão, eu estou evitando que você peque contra Sara. Não, não, eu estou evitando que você peque contra mim. Um amante entrando dentro de um casamento instituído por Deus é um pecado contra Deus. E Deus toma as dores. Eu creio, na minha visão humana, que Abraão, quando falou isso, mesmo sendo uma mentira, sabendo que era uma mentira, Abraão, creio eu, que tenha ficado na intercessão. Deus tem misericórdia, eu errei, mas não deixa acontecer o pior e tal, tal, tal. Isso nos dá o exemplo de que, mesmo quando o cônjuge decide sair de casa, o papel de quem ficou é continuar intercedendo por ele, é continuar o honrando, mesmo que ele, aos nossos olhos, não mereça essa honra. Nós vamos continuar orando e intercedendo para que Deus intervenha no seu casamento, assim como interviu no casamento de Abraão. E o resultado foi o quê? Foi que Abimeleque, obedecendo à voz de Deus, teve que devolver aquilo que não era dele. Meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte, eu declaro isso em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento agora. Quem está com o teu marido, quem está com a tua esposa, vai ouvir a voz de Deus dizendo: devolva. E quando Deus dá a ordem, não tem diabo nenhum que segure. Não pense você que porque está casado, está com filho, porque está envolvido, aí você vê nas redes sociais, fotos só sorrindo, só embalada, festa, tudo, nossa, tá tudo bem, não tem como. Tem como sim. Se mantenha na sua posição como intercessor, não olhe para as circunstâncias e veja o resultado que isso vai dar. Deus vai intervir na sua situação, desde que você se mantenha na posição de homem e de mulher de Deus, não se importando com o que está acontecendo lá, porque isso é só o mecanismo que Deus está usando para intervir em teu favor. Ele está se envolvendo com outra, ela está se envolvendo com outra, não se preocupe, faz parte do projeto de Deus. Faz parte do projeto de Deus, por quê? Por desobediência. Não é o plano original de Deus que o teu marido, a tua esposa entre em uma situação de adultério. Nunca foi. Mas acontece que eles tomaram essa decisão e até certo ponto
dentro de um limite, Deus permite. Até para que haja um comparativo. Eles vão chegar naquele momento de arrependimento, eles vão falar assim, puxa vida, eu era mais feliz lá do que aqui. E aí Deus vai falar, devolve. E não há demônio que segure aquilo que Deus mandou devolver. A voz de Deus é poderosa e não tem demônio que segure aquilo que é seu. Preste atenção no que eu vou te dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como eu tenho sentido a presença de Deus aqui agora, nessa gravação. O marido é seu, a esposa é sua. Então, quem está com eles está de uma maneira ilegal. E Deus é Deus de legalidade. Deus é Deus das coisas certas. Então, não te preocupes com o que está acontecendo do outro lado. Se preocupe em se fortalecer, porque agora há uma guerra no reino espiritual. Não é uma guerra humana, não é uma guerra visível aos teus olhos. É uma guerra no reino espiritual. Deus dando a ordem, através da sua intercessão, através da sua oração, para que ele solte aquilo que é seu. Mas se você não der o combustível que Deus precisa, que é a sua oração, a sua intercessão, que vai mover as mãos de Deus em teu favor, aí não tem como Deus fazer. Não é que Deus seja meu empregado ou teu empregado, não, mas Deus precisa ver em você, que você crê no poder de Deus para que a coisa aconteça. Porque se Deus olha para mim e me vê desanimado, me vê triste, chorando pelos cantos, sabe o que Deus vê? Ele não crê em mim. Ele não crê no meu poder para mudar essa situação. E o que vai acontecer? A situação não vai mudar. Nós precisamos entender que parte do processo de restauração sou eu e você. O primeiro agente do seu milagre é você mesmo. Se você não crê no que Deus pode fazer, não tem como Deus fazer. Ainda que Deus seja Deus. Por isso é que eu detesto aquela frase, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Isso é mentira de preguiçoso. Isso é uma fala de preguiçoso, daquele que não quer orar, não quer jejuar, não quer comprar a batalha, porque Deus nunca vai te livrar da batalha. É na batalha, é no sofrimento, na tristeza, no aborrecimento, na afronta, na vergonha, na humilhação que Deus vai forjar o teu caráter como homem e mulher de Deus. Olha só que testemunho maravilhoso. Irmãos, eu sofri, eu chorei, mas eu não desisti. Isso glorifica a Deus muito mais do que uma desistência em um novo casamento. Segunda aliança não faz parte dos planos de Deus. Deus é Deus de casamento monoteísta, um só casamento, né? Um só homem, uma só mulher. Não tem regra de exceção para que você se envolva com outra pessoa. O vídeo anterior nós falamos, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Se a mulher se envolver com outro, estando o marido vivo, se chamará adúltera. O homem, a mesma coisa. Então veja que Abraão cometeu um erro, mas por misericórdia de Deus, e por Deus preservar algo que ele criou para a glória dele, que é o casamento, Deus interviu. E um ímpio, preste atenção, um ímpio ouviu a voz de Deus e obedeceu, porque a voz de Deus é poderosa. Não há quem segure, não há quem resista à voz e o poder do nosso Deus. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Então, eu quero que você guarde isso no teu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais e melhor ao teu coração e que você continue na posição firme, porque a hora que Deus bradar, a hora que Deus der a ordem, não importa o que eles estejam fazendo, eles vão ter que entregar aquilo que é seu. Quando Deus der a ordem, como deu ao filho pródigo, volte para casa. O filho pródigo não pensou, puxa vida, eu fiz um mal tremendo ao meu pai, ele não vai me aceitar. Será? Não. Quando o arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro aconteceu, ele não pensou em outra coisa, em ir lá e se retratar com o pai dele, pedir perdão e ter uma nova vida na presença de Deus. Assim eu declaro sobre a tua vida que a voz de Deus vai ecoar aonde quer que eles estejam. Os cônjuges apartados, aonde quer que eles estejam, eles vão ouvir a voz de Deus. O inimigo que tem segurado aquilo que é seu, vai ouvir a voz de Deus e vai ter que devolver.
porque Deus é o nosso Deus e é Ele quem detém todo o poder, não o inimigo. O inimigo não pode segurar aquilo que Deus já te deu. Então, use a sua autoridade como homem e mulher de Deus e dê a ordem, verbalize, diga para que o inferno ouça: o marido é meu, a esposa é minha, então solte. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja. E mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, se o vídeo foi bênção para você, curta, compartilhe, comente. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus.